Bom, gente, hoje eu vim fazer aqui um balanço de 2025 com relação aos dramas e com relação aos BLs. Vou falar aqui de produções de todos os países da Ásia. Vou falar de Taiwan, China, Coreia, Japão, Tailândia. Vou falar de tudo um pouco, tá? Vou falar dos dramas que eu, inclusive, abandonei no meio do caminho. Eu realmente dropei diversos esse ano. E os motivos pelos quais eu dropei, tá? Eu acho que tá rolando uma guerra muito intensa entre os países da Ásia pra ver quem vai ficar com o coração das drameiras, porque eu acho que aquele reinado que durou muitos anos da Coreia do Sul já não tá mais assim. Eu acho que o cenário mudou bastante em 2025. Vou falar que os BLs me interessaram muito mais esse ano do que os próprios dramas. Eu acho que realmente muitos dramas que foram lançados esse ano foram fracos, tá? A maioria deles coreanos, e eu vou explicar o porquê que eu acho isso. Enfim, gente, a gente vai debater aqui bastante coisa, e eu vou falar dos que eu mais gostei, do que eu menos gostei. Enfim, vou fazer de fato um grande balanço aqui de 2025. Então, eu acho que pelo fato desse vídeo ser tão analítico, eu vou demorar um pouquinho mais aqui na análise de hoje, né? E óbvio que eu falei de todos esses dramas e esses BLs no decorrer do ano, e você vai poder encontrar vídeos mais aprofundados aí no meu canal. E aqui eu vou falar de forma mais rasa, né? Porque eu vou falar de muitos dramas, de muitas produções. Então, se você tá afim de ver o que rolou no ano de 2025, vem comigo. Olá, galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Gabriela Ponte, mais conhecida como Cine Rock Girl. E hoje eu vim falar dos dramas e dos BLs de 2025, né, gente? Muita coisa aconteceu esse ano. Realmente foi um ano muito difícil pra mim, tanto no trabalho quanto aqui em casa. Aconteceram diversos problemas esse ano, que demandaram mais tempo meu pra resolvê-los. Inclusive uma obra aqui em casa que tá rolando já há algum tempo e vai rolar nos primeiros meses de 2026, o que tem me atrapalhado a fazer vídeos, a assistir doramas. Então, obviamente, eu só assisti 48 dramas esse ano, né? E como eu falei pra vocês, essa questão do BL tá me interessando mais do que os dramas é muito real até em números, tá? Porque dessas 48 produções que eu assisti completas, tá? 28 são BL, ou seja, a maioria é BL, tá? Por quê? Porque eu realmente considero esse ano um ano fraco pros dramas coreanos, tá, gente? Assim, realmente os outros países foram muito mais criativos. A Coreia tem produzido muito, uma quantidade, assim, infinita de filmes e de dramas, só que poucos acabam se salvando, né? Porque eles estão, para poder competir com as boas produções dos outros países, a Coreia tá investindo pesado e produzindo muita coisa, sendo que quantidade não é qualidade. Então, a quantidade aumentou, mas a qualidade caiu muito, tá? Então, eu acho que esse é o cenário de 2025, total, assim, de forma bem resumida. Porque os outros países estão investindo pesado, Japão está investindo, Tailândia também, China também, Taiwan também, tá todo mundo produzindo muito, cada vez mais, sendo que eu acho que a China esse ano, por exemplo, ela foi muito forte, né? Eu realmente não, por falta de tempo, eu também quase não assisti nada chinês. Eu vou falar de algumas coisas chinesas aqui durante o meu vídeo, mas assim, eu antigamente via mais dramas chineses, né? E não tá dando pra eu ver mais tanto os C-dramas, né? É uma pena porque tiveram várias produções ali que eu perdi e que eu queria muito ter assistido. Eu vou falar também desses meus arrependimentos de 2025 de dramas que eu acabei não acompanhando, que fizeram muito sucesso e eu não vi, acabei perdendo, né? Muito por conta do ano caótico que eu tive, tá? E eu acabava priorizando os coreanos porque a galera aqui do meu canal assiste bastante os coreanos, mas assim, gente, realmente teve muito drama ruim. Eu vou falar do porquê que eu dropei tantos dramas esse ano. O que aconteceu? Eu acabei dropando 15 dramas esse ano, né? Esse foi o meu recorde, de longe, porque eu não gosto de ficar desistindo, tá?
A maioria eu acabei desistindo entre o terceiro e o quinto episódio, ou seja, eu não desisto logo de cara. Eu tento entender primeiro a trama, eu tento ver primeiro a dinâmica do casal principal ou dos personagens principais. E os motivos pelos quais eu dropei esses dramas foram porque eu sentia que a história não saía do lugar, né? Ficava ali naquele reme-reme, naquela enrolação de encheção de linguiça, e a história não saía do lugar. Muitos deles eu achei arrastado e monótono. Eu acho que muitas vezes eles quiseram ser criativos e quiseram ser inusitados, mas eles acabavam se perdendo ali, acabava muita coisa ficando sem sentido, né? Eu percebi que muitos desses dramas que eu abandonei, eu comecei a assistir justamente porque o elenco era muito bom, mas a gente já percebe que ter elenco muito bom não significa que o K-drama é bom, né? Ou que os outros dramas não são bons, né? E assim, gente, a Coreia insiste em clichês, né? Clichês que ninguém aguenta mais. Aquela coisa de triângulo amoroso, ou então traição. Traição é um tema que eu, às vezes, assim, é recorrente, mas eu não curto muito. Aquela coisa do casal se conhecer desde a infância. Gente, chega, vamos tentar ver histórias diferentes, assim, porque, cara, BLs esse ano foram tão criativos. A gente teve BLs esse ano que até foi um relacionamento entre sereio e humano. Eu tô falando nesse nível, sabe? Realmente a gente teve BLs muito mais criativos, tá? Vou mostrar agora um pouco desses K-dramas que eu dropei. O início do ano foi marcado por When the Stars Gossip, né? Porque a gente sabia que, sendo uma produção da Netflix e tendo o Lee Min-ho no elenco, que o troço ia ser maravilhoso, uma coisa astronauta, ou seja, gastaram rios de dinheiro. E realmente o iniciozinho ali parecia interessante, mas, gente, o negócio foi ficando muito louco ao ponto de eu dropar, tá? Nesse caso, o pessoal reclamou muito da falta de química do casal principal. Eu nem cheguei a ver o início do relacionamento deles, porque eu dropei antes. Mas muita gente que continuou e viu até o fim reclamou desse K-drama, né? Então, assim, é o que eu tô falando, né? Não adianta ter orçamento grande, não adianta ser da Netflix, não adianta ter um elenco ótimo, que o troço pode dar errado de verdade. Eu tava muito animada pra ver The Witch, que é protagonizado por dois atores que eu gosto muito, né? Que é o Park Jin-young, que por sinal é meu bias do GOT7, e pela Ho Jong-wi, que ela tem feito muitos dramas da Netflix, né? Mas realmente isso aqui, gente, achei super monótono, super chato e abandonei real, sem pena. Muito chato, gente, pelo amor de Deus. The Nice Guy, que eu cheguei a ver até o quinto episódio, protagonizado por Lee Dong-wook e Lee Sang-kyun, que são dois aqui queridíssimos, maravilhosos, sensacionais, mas eu não conseguia ver verdade naquele relacionamento deles dois, né? Um cara que era da máfia, que queria sair da máfia, que era bonzinho, mas que ao mesmo tempo era mal. Foi ficando confuso, foi ficando sem sentido, foi ficando monótono, foi ficando chato e dropei, gente. Não deu. Spring of Youth também tinha tudo pra ser bom, né? Um musical, né? Com o nosso querido Lee Sung-hyuk, que é do N.Flying, adoro essa banda. Esses outros atores também, joviais aqui, né, com aquele amor universitário. Adoro humor universitário, muito bacana. Só que assim, a briga, né, esse triângulo amoroso que tava muito claro que ela nunca ligou pra esse personagem, só ligava pro outro, né, e o outro se rastejando por ela, se humilhando. Ai, gente, aquilo tava me dando nervoso. Sem contar que o pai dele, rico, não queria que ele fosse músico, obrigando o cara a fazer medicina, o cara claramente não queria ser médico. E, sabe, uns embates que parecia que o troço era só embate, embate, embate. Eles queriam formar uma banda e isso não ia pra frente nunca, sempre acontecendo problemas em cima de problemas, e a gente não conseguia ver solução naquilo, parecia realmente problemas sem solução, né? Então eu me senti meio enganada, essa é a verdade. O troféu de mais monótono do ano, eu acho que foi esse aqui, gente, Motel Califórnia. Assim, a gente via claramente desde o início do K-drama, né, que esse personagem aqui do Na In-woo, que por sinal é um ótimo ator, ia sofrer muito por causa da personagem da Lee Se-young, né? Embora eles sejam ótimos atores, ia ser uma desgraça sem fim. Eu falei, gente, eu não vou ficar sofrendo, tá? Por causa desse casal que claramente vai ter aí muitos muros, muitas batalhas. Eu simplesmente larguei de mão, porque assim, gente, nossa senhora, tava extremamente chato, não tava aguentando. E eu vou fechar com esse, assim, super decepcionante de Make-A-Wish, né, que tem um elenco incrível. Tava doida pra ver aqui a volta do Kwobi e da Besuzy, porque simplesmente, gente,
Atores incríveis, fizeram o Paixão Incontrolável, que é um K-drama que eu considero o mais triste de todos os tempos, um dos mais tristes de todos os tempos. E tava doida pra ver isso aqui, mas, gente, muito louco o negócio. Muito, muito bizarro, muito inusitado demais. Eu sei que eles quiseram ser criativos, achei até bacana no início, mas depois eu fui vendo que o troço tava meio que perdendo a mão, e eu larguei de mão, tá? Então, assim, gente, esses foram alguns dos K-dramas que eu larguei, pra vocês perceberem que foram só K-dramas, tá? Porque, por incrível que pareça, eu não larguei nenhum BL esse ano. E por sinal, eu vou começar agora a falar dos melhores BLs e dos melhores K-dramas pra mim desse ano. Vou começar pelos BLs, porque eu assisti mais BL, tá? E achei eles mais criativos de fato. Então vou começar pelos BLs e depois eu passo pros K-dramas. Bom, em quinto lugar ficou o tailandês Boys in Love, que é um amor universitário mega fofinho, com casais incríveis, né? Que você via que eles tinham brigas e tudo mais, mas que você via que eles cresciam juntos. Eu achei isso realmente lindo. Top Form, que foi incrível do início ao fim, né? Esse BL tailandês que tinha um casal que tinha tudo pra dar certo, que é o Smart Boom, e a gente viu esse chip morrer esse ano, o que é uma grande pena. Mas Top Form é incrível, e vou dizer uma coisa, eu não sei se a temporada 2, saindo o Smart dessa equação, vai ser bom, tá? Na verdade, eu não sei nem se eu vou assistir, porque eu tenho tantas boas lembranças da primeira temporada, e como saiu o ator principal na segunda temporada, eu acho que não faz nem sentido ter uma segunda temporada, tá, gente? Então, assim, fica aí boas lembranças do Top Form 1 e Top Form 2, eu nem sei se eu vou assistir. O outro tailandês aqui, The Next Prince, né, que foi, assim, uma produção muito incrível. Nós tivemos aqui atores interpretando de forma magnífica tanto a parte dramática quanto a parte romântica. Nunil, Z, Jimmy, On, Net, JJ, que casais. Gente, assim, merecem prêmios, porque realmente foi lindo. O coreano Secret Relationships, que, nossa senhora, né? Que dramático, que suspense, que mistério, tudo muito bem amarrado. E a gente tinha aqui um quadrilátero amoroso, né? Um negócio assim muito doido. E realmente todos os atores aqui, muito envolventes, muito carismáticos. Foi bem atuado, foi bem redigido. Gente, coisa linda. Que trabalho magnífico. E muita gente vai questionar por que eu tô colocando o Revamp primeiro. Gente, eu esperei muito tempo pra ver Bonprem, que é o meu chip tailandês favorito, tá? Eu esperei eles por muito tempo pra ver esse BL, tá? Eu gosto muito de histórias de vampiro, tanto que eu já assisti muitos dramas e muitos BLs com essa temática. É uma temática que eu realmente amo. E eu gostei muito da forma como retrataram um vampiro que super poderoso, porém todo amoroso, todo romântico, né? E meio que te quebra isso, né? Porque você pensar num vampiro que é poderoso, você vai pensar que é um cara frio, que é um cara, assim, que mata sem pensar. E ele é o oposto disso, ele quebra totalmente as nossas expectativas. Eu achei muito inusitado, tá? E a forma como foi construído esse universo, né? Essa grande luta entre humanos e vampiros, eu acho que foi muito bem retratado aqui nesse BL, tá? Então, Bonprem tá incrível, o Mark tá incrível, o Barcode também, embora eles não estavam formando aqui um casal, mas tiveram interpretações ótimas. E até os personagens secundários, né? Que estão ali na luta contra os vampiros, até os vampiros mesmo. Eu acho que foi tudo muito bem dosado, tá? Tiveram diversos embates, diversas questões ali, né? De preconceito. E assim, e chegar num momento de paz entre os humanos e os vampiros, né? Eu achei que foi muito bom mesmo, tá? Mas a minha escolha, gente, assim, real, oficial, foi porque eu tava muito afim de ver Bonprem juntos novamente, tá? Muito mais até do que o próprio roteiro que eu considero bom, tá? Que fique claro, eu não tô só escolhendo pelo Bonprem, eu tô escolhendo pelo conjunto da obra que eu realmente gostei bastante. Gabriela, mas eu não entendi por que você deixou Revenge is Love e Abo Desire, que são BL chineses, fora dessa lista. Como pode? São incríveis, são maravilhosos, me surpreenderam, foi incrível, foi criativo, foi não sei o quê. Gente, eu não posso falar desses dois, por quê? Porque eles estão aqui na minha lista, tá? Para assistir. Eu não assisti Revenge is Love e Abo Desire ainda, tá? Tá realmente nos meus grandes arrependimentos de 2025. Junto com outras produções que eu também não assisti, que estão na minha lista e eu vou ver, tá? Estou falando aqui de Speed and Love, que é um C-drama que ele é agora de dezembro,
já finalizou, mas eu ainda não comecei e tá todo mundo falando muito bem dele, então eu tô super curiosa pra assistir. Então eu me arrependo muito de não ter visto no início de dezembro, quando ele tava passando, tá? Mas eu tô assistindo de fato muita coisa e eu vou mostrar pra vocês a minha lista de coisas que eu ainda não completei, que eu ainda tô assistindo e que já até acabaram, mas eu ainda tô assistindo, tá? Vou mostrar pra vocês verem, pra vocês entenderem do porquê que não estão na minha lista, tá? O Speed and Love eu vou assistir com certeza, assim como o Wiki Hero Classic. Eu não vi a primeira temporada desse K-drama quando foi lançado e também não vi a segunda season, né, a season 2, agora em 2025, que foi tão falado, né, eu fiquei até surpreendida com o grande sucesso que esse K-drama teve e eu acabei não vendo, gente, realmente eu perdi esse bonde, tá, mas assim, prometo assistir esses 4 e quando eu for assistir, eu não sei se vai dar tempo de eu falar deles ainda aqui no canal, tá, pelo fato do C-drama Speed and Love ser recente, ser de dezembro, talvez seja o único que eu vá fazer vídeo, de fato, tá? Mas eu preciso ver esses rolês aqui que eu perdi, gente. Esse é fato, tenho consciência disso. Vocês podem me tacar pedras, porque com relação a esses 4 aqui eu mereço. E antes de falar dos dramas que eu curti esse ano, eu preciso falar da força do Japão, da China e de Taiwan esse ano. Gente, é incrível como os C-dramas foram mais falados, até os do Japão e os de Taiwan também foram muito falados, né? Eu vou dar exemplo de um de cada país que eu assisti esse ano, que eu gostei muitíssimo. Vou começar pelo japonês, Kemigato Kubetsu, né, que eu também fiz vídeo desse J-drama aqui no canal, que é sobre idols, que é muito fofinho, que é de uma menina que nem curtia o idol, mas ela do nada começou a ficar apaixonada por ele, e de todos os percalços que eles tiveram ali que percorrer pra poder ficarem juntos, afinal de contas é uma menina comum e um cara que é idol, e esse tipo de relacionamento eu curto bastante, tá? Tanto que eu estou assistindo Idol Eye, que eu vou mostrar pra vocês quais são as produções que eu tô assistindo, tá? O Idol Eye, tô assistindo, tô gostando bastante, tá bastante realista com relação a como é o cenário do K-pop, né, que é realmente muito tóxico, que tem realmente fãs que extrapolam, né, e tem muito disso aqui nesse J-drama também, tá? Eu curto muito essa temática, por isso que eu gostei bastante e recomendo. Gostei muitíssimo desse C-drama Ski Into Love, que tá disponível na Netflix, que é interpretado pela Esther Yu e pelo Lin Yi, inclusive meu ator favorito da China, né? Esse drama foi maravilhoso. Eu acho que é um tema super fresco, porque fala de esportes na neve, né? Uma coisa muito específica, mas que eu achei bastante diferente, por isso que eu gostei tanto. Eu acho que a química entre esses dois aqui tá incrível, então assistam esse drama. Eu ainda vou fazer um vídeo desse drama, tá, gente? Esse drama não foi lançado há pouco tempo, mas eu acho que eu vou juntar aquele outro C-drama que eu acabei de falar, com a Esther Yu e esse aqui, pra fazer os dois C-dramas da Esther Yu no mesmo vídeo, aproveitando que a China está tão forte. Assim como Taiwan, né, gente? Taiwan entregou bastante produção interessantíssima esse ano, inclusive o Secret Lover. Gostei muito desse casal aqui. Que casal incrível, que química, maravilhoso. É um romance entre dois amigos, dois melhores amigos que se conhecem desde a infância. Eu sei que isso é um super clichê, mas a forma como foi construída essa relação aqui foi muito interessante, porque só um gostava do outro, o outro não gostava dele, pelo menos não enxergava que gostava, né? Gostava, mas não sabia que gostava, né? Então esse nascer, esse florescer desse romance foi muito bem contado. Eles ficaram com medo da família não aceitar, porque como eles cresceram juntos, né, eles acharam até que a família não fosse aceitar. Então teve todos esses debates e eu achei maravilhosa essa química e essa história de Taiwan. Eu acho que Taiwan também tá de parabéns. Então, gente, assim, não estranhe se eu parar de falar tanto dos K-dramas e começar a falar mais dos doramas dos outros países, porque realmente estão se destacando bastante. Bora parar de falar mal da Coreia e vamos falar de coisa boa, tá, gente? Bom, eu vou falar das 5 produções que eu mais gostei de 2025. Em quinto lugar, pra mim, tá Love Scout, que foi inovador. Pra mim foi inovador, né? A gente já começou bem o ano de 2025 com esse K-drama aqui, que é a CEO e o secretário, né? Então, houve uma inversão aqui de papéis. Eu achei bastante bacana de ser retratado aqui um cara que é pai solteiro e que cuida muito bem da filha e que ele é ótimo também no trabalho, o cara é ótimo em tudo. Então, ele era o pacote perfeito, não tinha como essa CEO fria não se apaixonar por esse encantador secretário, né? Então,
Então a gente pode aqui super elogiar a química inegável entre os personagens da Han Ji-min e do Lee Jong-hyuk. Eu acho que eles ficaram muito bem juntos. Um casal que não é novinho, um casal que é mais maduro, que fala mais ali de um cara que já teve um relacionamento antes e que teve filho, né? Então, assim, realmente rolou essa história aqui diferente e que eu curti tanto, gente. Assim, em termos de romance, nossa, Love Scout fica em quinto fácil. Eu que adoro produções de esporte, não poderia deixar de elencar Good Boy, que tem um elenco incrível, uma história incrível, que mostra aí vencedores, né, e muito reconhecidos esportistas, né, atletas olímpicos e que acabaram aproveitando todo o seu conhecimento atlético para combater o crime. Achei muito diferentão. Né? E também tem um romance aqui, também tem um triângulo amoroso, né? Então tem essa parte esportiva, de ação, de romance, tudo misturado, mas tudo muito bem dosado, interpretado aqui por um elenco incrível, envolvendo aqui Park Bo-gum, Kim So-hyun, também o incrível Lee Sang-gi, né? Então, assim, os três aqui estão maravilhosos. Então, eu fiquei encantada como as cenas de ação aqui foram muito bem feitas. Então, essa produção que ficou em quarto lugar. Vamos falar desse emocionante terceiro lugar, que é Uma Seul Desconhecida, né? Gente, esse aqui foi super emocionante. Um elenco, assim, incrível, né? Park Bo-young, maravilhosa. Park Ji-young também maravilhoso. Meu bias de novo aqui do GOT7. Ele que, pra mim, fez um dos piores K-dramas e um dos melhores K-dramas do ano. Ou seja, o completo oposto, mesmo sendo o mesmo ator, né? Mas esse casal aqui, que casal incrível, né? A gente tinha Park Bo-young interpretando gêmeas, interpretando inclusive maravilhosamente bem, tá? Então ela acabou ficando com o Ryu Kyung-soo, né? Uma delas acabou ficando com o personagem dele e a outra ficou com o personagem aqui do Park Ji-young. Maravilhosa, todos os aplausos para Park Bo-young com relação a esse K-drama, tá? E a história é muito envolvente, fala de superação, né? Eu sempre gosto, né? Acho muito tocante histórias de superação. E aqui tem um pouco de luto, um pouco de superação, tem um pouco de tudo aqui, um pouco de mágoa. Olha, recheado de fortes emoções. Se você gosta de história de fortes emoções, eu super recomendo Uma Seul Desconhecida. Por falar em fortes emoções, a gente não pode deixar de citar o quê? Quando a vida te dá tangerinas, né? As tangerinas lá. Gente, maravilhoso esse casal aqui, que tanto que eles foram super premiados, né? IU e Park Bo-gum nos papéis de suas vidas. É o que eu posso resumir aqui dessa história histórica, né? Que fala de diferentes gerações e que é apaixonante, né? Assim, triste, sim. Mas eu acho que valeu cada lágrima, porque, gente, isso aqui não foi muito premiado à toa. Foi muito bom de verdade. E embora As Tangerinas tenha sido super premiada e é considerada a melhor produção de 2025, eu ainda considero o Bon Appétit Vossa Majestade um pouquinho melhor e eu vou explicar o porquê, tá? Eu acho que falar de culinária, abordar a culinária e a paixão desse casal através da comida foi muito inteligente. A gente tem aqui uma história que fala de presente, fala de futuro e fala de passado, né? Contada de uma maneira muito inusitada e muito interessante. Me prendeu a atenção do início ao fim, sem contar que eu jamais imaginei, em tempo algum, que esse casal aqui daria tão certo, que é a Yuna e o Ichemin. Gente, sem contar que o Ichemin foi escolhido de última hora, porque nem ia ser ele nesse papel, e eu acho que ele nasceu para esse papel. Então me surpreendeu muitíssimo essa produção, que teve uma produção ali milionária, né, muito bem feita. Inclusive a Kan Ha-na como vilã, também vale aqui citá-la, porque ela estava também muito incrível como vilã. Então assim, gente, eu não tenho o que reclamar de Bon Appétit Vossa Majestade. Muita gente não gostou daquele final, mas eu gostei, gente. Eu gostei do início ao fim e pra mim é o melhor K-drama de 2025. Eu não posso deixar de falar de Round 6 e Alice in Borderland, tá, gente? Porque, assim, foram dois K-dramas de muito sucesso da Netflix que se encerraram em 2025. Nós tivemos a terceira temporada de Round 6 e a terceira temporada de Alice in Borderland totalmente lançadas esse ano. Eu acho que por causa justamente desse desfecho e por ter sido muito falado esses desfechos, muita gente começou e terminou a ver esses K-dramas esse ano, então eu acho que merecia ser falado aqui. Eu acho Round 6 e Alice in Borderland duas produções que são do mesmo gênero e que são muito inteligentes e eu gosto bastante das duas produções, tá? Mas eu ainda acho Alice in Borderland um pouquinho melhor e eu vou explicar o porquê.
As comparações entre as duas são inevitáveis. Ambas são jogos mortais, ambas têm violência gráfica, né? E ambas se passam em futuros distópicos, né? Então, assim, eu acho que conquistou por ser tão impactante ambas as produções, tá? Então, eu acho o seguinte, tá? Enquanto o Round Six ele se baseia em seus jogos em críticas sociais e no visual ali, o impacto visual de violência, principalmente nas últimas 2 temporadas, né? Eu acho que a Alice in Borderland, ela aposta em desafios que revelam camadas emocionais dos participantes, né? Tem muito mais camada emocional do que o Round Six, fazendo com que cada partida também seja ali um mergulho psicológico, né? Eu achei essa pequena diferença aí que faz o Alice in Borderland ser melhor, tá? Então, esses jogos que revelam o interior dos personagens, eu acho muito interessante, né? Os jogos do Alice in Borderland expõem as dores, culpas e inseguranças de cada participante, de cada competidor, tornando as vitórias e as derrotas mais intensas para quem assiste, né? O que acontece? Muitos personagens ali do Round Six morriam, você não sentia pena, não sentia nada por aquelas mortes. Mas quando morre alguém lá em Alice in Borderland, você fica realmente tocado, porque aquele personagem já foi muito mais trabalhado emocionalmente, né? Então, essa integração da narrativa com as provas aproxima o público dos personagens, criando uma conexão que vai além da tensão e do suspense, né? Então, esse peso emocional das escolhas dos personagens acaba sustentando a tensão, tornando cada decisão muito significativa, né? Então, eu acho que faz isso a diferença no Alice in Borderland. Mas é claro que eu amei todo o Round Six, maravilhoso, incrível, assim como o Alice in Borderland. Eu, inclusive, achei que houve muitas semelhanças entre o Alice in Borderland e o Round Six, tá? E a gente nem pode dizer que um copiou o outro, porque o Alice in Borderland é baseado num mangá. Então, por si só, ele não tem absolutamente nada a ver com o Round Six. E o Round Six também não tem nada a ver com a Alice in Borderland, gente. Assim, são propostas diferentes, parecidos, porém diferentes, entendeu? Então, assim, cada um tem o seu valor. Eu acho que eles quebraram diversos paradigmas, trouxeram muitas pessoas pro universo dos K-dramas e dos J-dramas, né? Pessoas que não assistiam essas produções asiáticas. Então, eu acho que elas foram muito válidas, sim, pra história doraméstica, entendeu? E vou falar aqui rapidinho das produções que eu estou assistindo no momento. Algumas já acabaram e outras estão passando ainda, tá, gente? É só pra vocês terem uma noção do quão eclética eu estou sendo no momento, tá? Bom, já fiz um videozinho aí nos shorts sobre Cash Hero, né, que é com Lee Jun-ho. Eu só assisti 2 episódios de 8, tô assistindo ainda, embora todos os episódios estejam disponíveis na Netflix, mas calma, gente, não deu pra maratonar tudo, tô vendo muita coisa como vocês estão vendo aqui, né? Estou assistindo o BL tailandês Dare You to Death, que eu também já fiz as minhas primeiras impressões aqui no canal, tá? Tô gostando bastante de assistir 2 episódios de 10. Tem também o Forever You Parte 2, que é um BL tailandês. Já vi 2 episódios, não fiz vídeo sobre esse BL ainda, vou fazer, tá? Outro BL tailandês que eu já fiz vídeo aqui no canal é o Goddess Bless You From Death, que eu tô amando, né? BL aí de suspense policial, né? Tem uma pegada ali de terror maravilhoso, né? Aquela coisa de fantasma, tô curtindo, tá? Elenco incrível, história incrível, todo o 9º episódio aí de 13, tá? Falando aqui de Idolwhile, né, que eu falei que eu ia falar do Idolwhile, né, que é sobre essa indústria do K-pop, né, e essa indústria tão tenebrosa. Então, assim, fala mesmo do lado obscuro da indústria, tá? Tô curtindo bastante, assisti 2 episódios de 12, vou fazer vídeo sobre esse K-drama ainda. Outro K-drama que eu também não fiz vídeo, mas vou fazer, que eu tô achando também fantástico, que é Made in Korea, que é um K-drama aí histórico que é interpretado aí pelo Hyun Bin e pelo Woo Do-won, que são 2 atores maravilhosos. O primeiro episódio, né, que foi o que eu vi até agora, gostei bastante. Vou falar também futuramente sobre esse K-drama aqui no canal. Me and T, que é um BL tailandês que eu também tô amando. Já fiz vídeo aqui pro canal. Tô assistindo e tô gostando muito, né? Tá no 7º episódio de 10, ou seja, já tá indo mais aí pra reta final. O Surely Tomorrow, que eu também já fiz vídeo aqui pro canal. Ele já avançou um pouquinho, eu tô atrasada nele, só assisti 3 de 12,
tá? Mas tô assistindo com o nosso queridíssimo Park Seo-joon. The Manipulated com Ji Chang-wook, né? Maravilhoso, gente. Ji Chang-wook incrível sempre, né? Nesses K-dramas de ação, né? Ele é especialista nisso. Assisti somente 3 episódios de 12, embora ele também já esteja finalizado. Eu dei um tempo nele pra poder assistir depois. Então, eu tô amando The Manipulated. É uma pena que eu não tenha finalizado nem o Cash Hero, nem The Manipulated, porque pode ser que eles podiam ter entrado nessa minha lista aí de melhores do ano. Mas como eu não acabei de ver, então eu não posso analisar como é a produção como um todo, né, gente? Assim como o Zomvivor, que é um lacorne tailandês de terror, de zumbi, né, que se passa numa universidade. Eu cheguei a falar aqui do primeiro episódio no meu canal, e eu só vi esse primeiro episódio, eu também acabei não dando continuidade. Eu sei que ele já teve seu fim lá na Tailândia, né, já tem tempo, na verdade, que ele encerrou, acabou, mas eu não vi os outros 6 episódios ainda, então também eu não posso falar muito do Zomvivor, porque eu só vi o primeiro episódio. Bom, gente, ou seja, tô vendo aí produções sul-coreanas e tailandesas, né, tô vendo 6 dramas coreanos e tailandeses, né, e tô vendo 4 BLs. Então, assim, tô vendo bastante coisa diferente, né? Tem coisas aqui bem diversas, né? Tem drama, tem romance, tem ação, tem terror, tô vendo de tudo um pouco. Algumas coisas já falei no canal, outras ainda vou falar. Então, assim, gente, tem muito vídeo pra ser feito em 2026. Eu, sinceramente, espero que, apesar dos problemas aqui de casa, eu consiga fazer. Bom, gente, é isso. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. E eu quero saber de vocês, o que vocês consideraram de muito ruim esse ano? O que vocês consideraram que foi o verdadeiro ouro desse ano? E, gente, eu prometo que eu vou ainda fazer esses vídeos que eu falei aqui desse vídeo, eu vou fazer, tá? Não vou prometer aqui um tempo, mas eu vou fazer. Os que eu prometi fazer nesse vídeo, eu vou fazer, tá? Fica aí como promessa pra 2026, tá, gente? E assim, como eu já falei aqui no vídeo, né, eu vou fazer aqui algumas obras aqui em casa, tá rolando, já tá rolando. Pode ser que eu fique algum período sem fazer vídeo por conta dessas obras, né? Ou então vocês vão ver aqui um cenário diferente, porque eu vou ter que fazer em um outro cômodo da casa, vou ter que me adaptar com relação a isso. Então, se eu tiver que fazer alguma pausa, obviamente eu vou avisar vocês, mas saibam que 2026 vai ser um ano complicado, aí, pelo menos no primeiro semestre, por causa dessa obra, tá, gente? E uma outra coisa que eu queria falar pra vocês é que tem sido cada vez mais difícil fazer vídeo aqui pro canal, tá, gente? Porque, assim, primeiro que vocês sabem que meu canal não é monetizado e jamais será, por causa do K-pop mais, né? Por causa mais do K-pop, das músicas, dos direitos autorais das músicas, que o YouTube é imbatível com relação a isso, não tem como. Então, o meu canal jamais poderá ser monetizado, tá? Então, como eu faço muito esforço pra fazer esses vídeos e eu não ganho um centavo por isso, então, assim, se eu ver que vai ficar completamente inviável de fazer vídeo, eu vou avisar vocês se eu tiver que acabar com o canal, tá? Infelizmente, porque é uma coisa que eu gosto bastante. Mas, assim, o meu notebook já tem 8 anos, né? Eu acho que vai chegar uma hora que ele vai pifar, tá? Então, assim, é um investimento comprar um notebook agora, porque é papo de uns 6 mil reais, 7 mil reais, um notebook novo, e que realmente aguente o tranco de editar vídeo. Eu tenho demorado muito para fazer as notícias aqui do canal, justamente porque o meu notebook é extremamente lento. Então, para exportar o vídeo após a edição, para subir o vídeo no YouTube, demora anos, porque o meu notebook é uma carroça, né? Então, assim, realmente... tudo pode acontecer em 2026. De eu diminuir a velocidade, às vezes ter que fazer uma pausa temporária, ou de repente eu ter que acabar com o canal, embora eu não queira isso vai ficar como última opção, tá, gente? Mas é isso. Eu vou ficando por aqui, já desejando um feliz ano novo aqui pra vocês. E assim, eu só quero dizer de verdade que eu amei conhecer as seguidoras que eu conheci esse ano aqui no canal. Vocês são maravilhosas, vocês são as grandes responsáveis por eu continuar, mesmo com tantos problemas em casa, de eu continuar fazendo vídeo, tá, gente? Então, assim, vamos tentar botar esse canal vivo em 2026. Vou ficando por aqui. Um beijinho e tchau, tchau.